Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a evolução da visão do inferno dentro do imaginário ocidental. O inferno nem sempre foi esse lugar de danação eterna, com labaredas de fogo e sofrimentos, como a gente costuma pensar. Na antiguidade, ele era bem diferente, foi mudando e continua se atualizando. Quer conhecer um pouquinho dessa história? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. O inferno, um lugar de tormento eterno, onde almas impuras pagam por seus pecados por toda a eternidade. Essa visão está presente na nossa cultura faz muito tempo, faz séculos, mas nem sempre foi assim. Você sabia que a ideia do inferno mudou com o tempo? Ela evoluiu de sombras vagas, mais mitológicas, para cenários detalhados e super assustadores, que inclusive são a base de praticamente todo filme de terror que você já assistiu na sua vida. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em como que isso aconteceu. A gente vai entender como a visão do inferno foi construída, vamos dar uma olhadinha na Grécia, falar de Homero e principalmente do meu queridinho, que é Dante Alighieri. E a gente vai começar então pela Grécia Antiga. Lá na Odisseia, livro de Homero, que fala das aventuras de Ulisses voltando para sua casa depois da guerra de Troia. Nesse livro, lá pelo capítulo 11, mais ou menos, Homero fala um pouco, né, dessa visão do submundo para o grego. O submundo para eles, né, nesse caso, é governado pelo deus Hades e a sua consorte, sua esposa Perséfone. Eu vou deixar um cardzinho aqui, que a gente tem um vídeo falando desses dois personagens, né? O nosso herói, então, Ulisses, ou então Odisseu, vai para o Hades em busca da sabedoria e encontra um lugar sombrio, de fato, né? Um lugar ali não muito animado, meio para baixo, assim, sombrio, nebuloso, mas não necessariamente uma coisa de punição e sofrimento. Para Homero, e aí para toda a tradição grega, todas as almas acabam no mesmo lugar, no mesmo Hades. Não importa se elas são boas, se elas são más, o que elas fizeram, se elas se arrependeram ou não se arrependeram. Todo mundo vai para o mesmo lugar. É um lugar nebuloso, onde essas almas vivem uma existência meio apática, sem prazeres, mas também sem dores, né? Sem uma dor, um sofrimento significativo. Algumas exceções existem, eu também vou deixar um cardzinho aqui, porque a gente tem um vídeo falando delas, né? São punições específicas, como a gente tem Tântalo ou Sísifo. Se você quiser conhecer as histórias, dá uma olhadinha lá no vídeo. Esses tormentos assim eternos de sofrimento mesmo, eles eram reservados para algumas figuras, grandes transgressores, né? Mas não era para todo mundo. O restante da galera, né, o resto do pessoal ficava ali naquela monotonia, negócio meio melancólico, né? Mas estava lá, né? Então, para os gregos, esse submundo de Homero não é uma questão de sofrimento e de pagar os pecados, mas um lugar que lembrava a todos os gregos de que a morte é inevitável e de que no final todo mundo se encontra do outro lado, né? Então, realmente é um lembrete que vale a pena. Aí essa visão ficou durante muitos, muitos séculos, milênios, né, séculos aí, e a gente vai chegar na Roma Antiga, a gente vai chegar em Virgílio, na sua obra Eneida. Na Eneida, assim como na Odisseia são as aventuras de Ulisses, na Eneida são as aventuras de Enéas. Enéas é um grande guerreiro troiano que sai de Troia, né, depois que ela cai na mão dos gregos, e vai lá no final, né, seus descendentes e tudo vão fundar Roma e depois todo esse império romano. Então, Virgílio faz essa obra, e aqui ele começa a colocar já uma estruturadinha, uma coisa um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais moralizante.
Virgílio vai falar que quando Enéas desce agora, não é o Hades, agora é Plutão, né? Porque a gente não está falando de Grécia, a gente está falando de Roma. Então, quando ele chega lá no domínio de Plutão, o submundo é dividido entre o Tártaro e os Campos Elíseos. O Tártaro são para os pecadores, né? As pessoas fizeram coisas muito terríveis. E os Campos Elíseos, ele vai ser reservado para as almas mais virtuosas, grandes guerreiros, né? Então, pela primeira vez, a gente tem essa visão separada do submundo. E ele passa a ter aqui já uma função de punição ou de recompensa, dependendo da conduta que você teve durante a sua vida, né? No Tártaro, as almas são atormentadas de acordo com os crimes que cometeram. E nos Campos Elíseos, um repouso harmonioso ali para os justos, né? Tranquilão, tipo um all-inclusive de graça, assim, né? Todo mundo tranquilo lá. E aí essa estrutura, então, de retribuição divina já vai se aproximando da ideia do inferno, que a gente vai conhecer depois, mais tarde, com Dante Alighieri. E aí vou deixar outro cardzinho aqui, porque a gente tem bastante coisa de Dante, né? E Dante é quem vai montar a nossa visão ocidental de inferno. Essa coisa de um lugar quente, com sofrimentos, pessoas gritando, aquelas vozes, covas abertas, tudo que você já viu no filme de terror. Se você olhar a Divina Comédia, com certeza está lá no Inferno de Dante, porque ele tem um impacto muito, muito forte, por diversos motivos. O fato é que muita gente acha que essa visão que a gente tem do inferno veio da Bíblia. E, na verdade, não. A Bíblia também não dá detalhes, né? Ela não fala quantos círculos tem, o que acontece, quem faz o quê, quem fica onde. Ela não tem esse nível de detalhes. Quem tem é Dante. E Dante vai ter um impacto muito forte na língua italiana, ele vai ter um impacto muito forte na escrita, na construção da identidade italiana, justamente, e no mundo ocidental como um todo, justamente por colocar para a gente essa visão detalhada do que acontece nesse pós-mundo, né? O que muita gente não sabe é que não tem só o inferno de Dante, né? A Divina Comédia, que é a obra, ela é dividida em 3 partes. É o inferno de Dante, o purgatório de Dante e o paraíso de Dante, certo? Então o pessoal conhece mais a questão do inferno, até por ter muito mais elementos míticos, traz muitos mitos gregos, né? Mas, na verdade, essa trajetória que Dante faz na sua obra, ele passa pelos 3 mundos, né? E quando ele descreve o inferno, então, ele divide o inferno em 9 círculos, né? Cada um dedicado a um tipo de pecado. Um é para gula, o outro é para traição, o outro é para inveja, né? E é interessante porque ele é guiado justamente por quem? Por Virgílio, que dá a visão do inferno lá na Roma Antiga. Dante vai seguindo Virgílio e em algum momento ali da obra ele fala, né? Ainda bem que é você que vai me levar, porque você já esteve lá com Enéas, né? Você já desceu aos infernos, já sabe como é. Então vai ser um bom guia para mim, né? Então Dante vai indo ali atrás de Virgílio e Virgílio vai explicando tudo o que Dante está vendo. Eles vão descendo pelos círculos do inferno, onde as almas são torturadas proporcionalmente ao pecado que cometeram. Um exemplo que a gente sempre usa é que no círculo dos luxuriosos, daqueles que se deixaram levar pelo prazer ao invés da razão, as almas elas vão ser arrastadas por ventos furiosos por toda a eternidade. E aí você imagina, os ventos furiosos levando a pessoa é como a paixão que levou a pessoa em vida e que ela não conseguiu frear com a razão. Então é muito interessante a gente ver que o que ele fala no inferno traz o aspecto psicológico todo que a pessoa viveu durante a vida. Então isso é muito legal, que é como se fossem sentimentos, sensações, emoções, paixões transformadas em uma descrição, em uma imagem. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. Talvez por isso ele tenha conseguido fazer uma marca tão grande nesse inconsciente coletivo, né? Nesse imaginário ocidental. Né? No 9º círculo também a gente tem os traidores. Né?
Os pecadores estão presos num lago congelado e são pessoas como Judas, Brutus, e está todo mundo sendo devorado pelo capeta, né, por Lúcifer. Então, a obra de Dante, ela não só detalha o inferno, mas ela colocou o que o pessoal chama de uma justiça poética, né, onde a punição reflete a natureza do pecado. E talvez seja por isso, então, que essa ideia do inferno de Dante tenha se consolidado como sendo a visão ocidental, né? Então, a gente tem algo mais detalhado e isso fica um contraste muito grande com essas raízes mais antigas de Homero e Virgílio, onde o Hades, o submundo, ele é muito amplo, ele é muito nebuloso, né? Não tem tantos detalhes. Com o passar do tempo, o inferno continua mudando a sua ideia, né? Na Reforma Protestante, por exemplo, a gente tem aí o Paraíso Perdido, de John Milton, que vai começar a apresentar o inferno com essa forma mais psicológica e menos física. Essa ideia que a gente tem de, ai meu Deus, minha vida está no inferno, né? Ah, o inferno é aqui, é como se a gente falasse, o inferno não é lá, não é um lugar onde você vai chegar, né? É uma condição interna, é algo interno que acontece com você. Agora a gente tem essa possibilidade de buscar toda essa descrição de Dante, isso é muito interessante, hein? Porque a descrição que Dante faz, ela não se perdeu. Pelo contrário, agora que a gente olha para o inferno como sendo um mundo interior, a gente pode encontrar tudo isso dentro da gente e aprender a trabalhar. Não só a parte escura, mas também o purgatório e o paraíso com toda a sua luz celestial. Tudo isso dentro da gente, né? Então isso é muito legal. Isso condiz também com interpretações modernas que a gente tem, tipo Carl Jung, né? Jung coloca esse conceito de sombra, um lado sombrio da psique humana, onde a gente tem muita coisa ali para aprender, para dominar, para descobrir, para colocar luz. Então, essa escuridão, essa ausência de luz, ela continua sendo, será sempre, acredito, né, relacionada a esse submundo, porque a luz é consciência, é a parte espiritual, e a escuridão é justamente onde ela não está presente, é onde não há consciência, né? Há medo, há inseguranças, enfim, todo esse inferno obscuro da ausência da luz, né? Então é bem bacana a gente pensar nisso também, né? E, gente, a ideia do inferno vai andando por aí, você talvez tenha lido o Inferno de Dan Brown, ali tem muita coisa da Divina Comédia, sabe? E também tem o The Good Place, não sei se vocês gostaram, eu achei bem interessante essa série, né, que fala ali do inferno. Não no final, eu achei o início mais interessante, ele podia ter dado um final mais interessante para a série, mas são referências modernas de que o inferno continua sendo um tema muito popular e muito trabalhado. Então, você já conhecia tudo isso sobre o inferno, sobre essa evolução e essa mudança? Pois é isso que eu tinha separado para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.